Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estar com você outra vez para estudarmos e para aprendermos juntos com a palavra do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, pedindo que o Espírito Santo nos fale através da sua palavra. Maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, fale conosco através da sua palavra. Edifica a igreja, console a igreja, exorte a igreja pela palavra da profecia, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu estou concluindo estudos que venho fazendo há alguns dias a respeito da escolha de líderes para a igreja. Estamos falando sobre escolher presbíteros, escolher diáconos, e aqui eu concluo esses estudos com este texto de 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Leiamos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é o homem que escolhi. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos irmãos, eu quero falar sobre a escolha. O título deste sermão é A Escolha. Em épocas de eleições, seja no ambiente religioso ou no ambiente secular, todos são convidados ou obrigados por lei a votarem, fazerem suas escolhas, exercerem o direito que o governo democrático
confere aos seus cidadãos. Escolherem seus representantes. O texto que acabamos de ler relata a passagem do governo teocrático para o governo democrático na nação de Israel. O povo de Israel exigiu de Deus um homem para governá-lo. Deus concedeu àquela nação, a nação de Israel, um homem segundo o coração do povo, Saul. E este se rebelou contra Deus e seu governo foi péssimo. Sua ruína foi terrível. Leia a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e você vai ver como ele se rebelou ao Senhor, como o seu governo foi péssimo e como sua ruína foi terrível. Deus, sabendo que o povo queria um rei, enviou o profeta Samuel para ungir um rei, agora, segundo o coração dele, do coração de Deus, um homem que Deus mesmo escolheu para ele, ok? E assim governar a nação de Israel. A escolha é o título do nosso sermão. Olhando para este texto, em primeiro lugar, nós vemos que Samuel entendeu que esta escolha era uma providência de Deus. Escolher um rei era providência de Deus para o povo. Diz o texto fala claramente, Deus dizendo para Samuel, Deus disse assim: enviar-te-ei até a casa de Jessé. Dentre os filhos de Jessé, eu me provi de um rei. Olha a providência divina. Deus dizendo: a casa que eu escolhi é a casa de Jessé. A cidade que eu escolhi é ali, Belém. A casa é a casa de Jessé, é dos filhos de Jessé. Eu me provi de um rei. Deus dizendo: eu me provi de um rei. Eu escolhi para mim um rei que vai governar sobre Israel. Portanto, escolher é providência divina. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e vem, né? Enviar-te-ei à casa de Jessé. Toma contigo um novilho e vem. O Senhor é que fez e providenciou para si mesmo e para o governo do seu povo. Foi o próprio Deus quem providenciou um rei. E esse rei era lá da cidade de Belém. Era lá da casa e da família de Jessé. Era um dentre os filhos de Jessé. Providência de Deus. Na escolha, Samuel entendeu que isto era providência de Deus. Segundo, o texto nos mostra que Samuel obedeceu aos princípios de Deus para a escolha. Samuel obedeceu aos princípios de Deus para a escolha. Diz o texto o seguinte: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Samuel fez exatamente como o Senhor disse que ele deveria fazer. É algo notável na vida do profeta Samuel, é que este profeta, ele é notabilíssimo em obedecer. Foi ele, inclusive, que, ao confrontar Saul, certa vez, ele falou com Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. É isto? Este homem, este profeta, era notável em obediência aos princípios de Deus, obediência à palavra de Deus. Em obediência a Deus, ele foi a Belém. Lembram que no texto ele fala, mas
Saul vai saber disto e vai querer me matar. Mas em obediência ao Senhor, ele sai de sua casa de Ramá e vai até Belém. O texto diz, santificai-vos, Samuel diz para Jessé, santificai-vos e vinde comigo. Santificou ele a Jessé e os seus filhos. E está Samuel aqui obedecendo aos princípios da palavra de Deus. Não se sacrificava naquela época sem santificação. Não se sacrifica até hoje sem santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem muita gente querendo fazer coisas na igreja e na casa de Deus sem santidade, sem santificação. Samuel era obediente aos princípios da palavra de Deus, e um dos princípios básicos da palavra de Deus é a santidade. A santidade. Diz o texto aqui, santificai-vos e vinde comigo. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos. Portanto, a segunda coisa que vemos aqui com Samuel é que ele obedeceu aos princípios de Deus. Em terceiro lugar, a respeito de escolha, nós descobrimos que Samuel foi tentado a escolher segundo a aparência exterior. Samuel foi tentado a escolher segundo a aparência exterior. Interessante, né? Quando ele foi escolher, porque Deus o mandou escolher e separar alguém para ele, Samuel foi tentado a escolher segundo a aparência exterior. Diz o texto que Samuel viu a Eliabe e disse, é esse aí, olha só a altura, olha o jeito dele, está aí aquele que Deus escolheu. O texto nos informa, Deus falando com Samuel, porém o Senhor disse, não atentes para a sua aparência. Olha Deus dizendo para o profeta querido, um profeta que olha, um homem de Deus tremendo, este profeta Samuel. Ele olhou para a aparência e disse, olha esse aí, olha a altura dele, olha o porte, esse é o rei. Então Deus fala no coração de Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Viram? Não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei, disse o Senhor ao profeta Samuel. E o Senhor continua dizendo, porque o profeta foi tentado a escolher segundo a aparência, o Senhor continua falando com o profeta, porque o Senhor não vê como homem. O Senhor não vê como homem. Como assim? Ele explica para o profeta, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o interior, o Senhor vê o coração. Perceba isso. Ao escolher, Samuel foi tentado a escolher segundo a aparência exterior, mas o Senhor está dizendo, eu não olho para o exterior, eu vejo o coração. Eu não vejo o que está por fora, o que eles estão demonstrando. Eu vejo as intenções. Eu sondo os corações. Eu sondo as motivações. E então, o texto diz que Jessé começa a colocar ali, naquele lugar, um a um dos seus filhos, para que Samuel pudesse conhecê-los. E vai Abinadab, vai Samar, e assim os 7 filhos passam por Samuel. Porém, disse Samuel chega à conclusão que ele, como homem de Deus, precisava chegar. O Senhor não escolheu nenhum destes. Querido, você que está me ouvindo, grave esta palavra. O Senhor não escolheu
nenhum destes. Isto é seríssimo. Quarto, falando sobre a escolha, Samuel atendeu à escolha de Deus. Samuel atendeu à escolha de Deus. Em quarto lugar, Samuel atendeu à escolha de Deus. Samuel, então, por ser um homem de Deus, o Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel, então, olha para Jessé. Acabaram-se os teus filhos? São só esses aí, os 7, que são seus filhos? Acabaram-se os teus filhos? Jessé, então, tem um outro, ainda falta o mais moço. O mais moço está lá cuidando das ovelhas, está lá no campo, ele é responsável, é o mais novo, então ele fica lá cuidando das ovelhas. Enquanto estes mais velhos cuidam de serviços considerados mais duros e difíceis, ele fica lá cuidando de ovelhas. Samuel, então, diz para Jessé assim: manda chamá-lo. Nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar, para sentar à mesa conosco. Samuel, um homem dirigido por Deus, um profeta escolhido por Deus, sabia que o Senhor dos exércitos, o único Deus vivo e verdadeiro, não erra, não se engana. E ele disse a Samuel: vai à casa de Jessé, porque naquela casa eu me provi de um rei dentre os filhos de Jessé. Diz, então o texto fala que Jessé mandou chamá-lo e o fez entrar. O texto fala assim, e fê-lo entrar, quer dizer, o fez entrar no ambiente onde o profeta Samuel estava. Quando Samuel bate os olhos em Davi, agora não é a aparência de Davi que conta, agora é a voz de Deus que fala: levanta-te, unge-o. Este é o homem que eu escolhi. Aleluia! Deus fala fortemente no coração de Samuel: levanta-te. Unge-o. Ele eu escolhi. Diz o texto, Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. Segundo a ótica de Jessé, deveria ser Abinadab. Segundo a ótica do próprio Samuel, olhando para as aparências exteriores, seria Abinadab. Mas Deus é quem escolhe para si aqueles que vão liderar os reinos, os povos e a sua igreja, que é muito mais importante para Deus, a noiva de Cristo. É Ele quem escolhe aqueles que vão liderar a sua noiva. Ele é que sabe, Ele já proveu-se daqueles que irão cuidar e liderar a igreja, a noiva do Cordeiro amado. Queridos irmãos, você que está ouvindo esse estudo, ou esta ministração da palavra de Deus em algum canto deste país ou do mundo, eu quero concluir dizendo o seguinte: ao escolher,
Samuel entendeu que a escolha é providência de Deus. Ao escolher, Samuel fez a escolha em obediência aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus para a escolha. Ao escolher, Samuel foi tentado a escolher segundo a aparência exterior. Ao escolher, Samuel atendeu à escolha de Deus. Isto nós falamos no sermão hoje. Quero aplicar isso a mim e a você. Vamos aplicar? Primeiro, escolher nossos líderes é um privilégio, direito e um dever, pois se trata de uma providência de Deus para manifestar seu governo, sua vontade e seus juízos. Escolher nossos líderes é um privilégio, direito e dever, pois se trata de uma providência de Deus para manifestar seu governo, sua vontade e seus juízos. Segundo, aplicando, precisamos obedecer e escolher os nossos líderes segundo os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Aprendemos com este texto e aplicamos este texto a nós. Segundo lugar, obedecendo e escolhendo os nossos líderes segundo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E por isso eu venho há vários domingos, vários estudos, eu venho falando com você dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Você não é inocente, você ouviu os estudos e você conhece os princípios pelos quais você deve escolher os líderes para a igreja do Senhor Jesus Cristo, os líderes para a nação, os líderes para a cidade. Terceiro, aplicando, somos humanos, somos falhos e tendemos a escolher segundo a aparência exterior. Nós somos humanos, nós temos essa tendência de escolher segundo a aparência exterior. Nós temos essa tendência a escolher de acordo com as nossas conveniências, de acordo com as nossas afinidades. Assim como Samuel, que era humano, foi tentado a escolher segundo a aparência exterior, nós também. Isso acontece conosco. Nós somos tentados a ir por conveniência, afinidade, aparência. Quarto, atendamos à escolha de Deus. Atendamos à escolha de Deus. Mas, pastor, como é que eu vou saber quem Deus escolheu? Atendamos à escolha de Deus. O Espírito Santo vai testificar em nosso espírito. O Espírito Santo testifica em nosso espírito o que devemos fazer, a quem devemos escolher, a quem Deus já escolheu. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo escolhe homens. Ouça-o Espírito Santo, busque-o em oração para essa eleição, busque a Deus em oração para essa eleição que você está caminhando para ela. Ore antes de chegar lá e escolher um presbítero, escolher um diácono, escolher o presidente da república, escolher um prefeito, escolher um governador, escolher um vereador. Ore e busque a Deus
para que o Espírito Santo fale com você, para que o Espírito Santo incline o seu coração. Essa é a sua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade. Ok? Pense nisto, ore, busque ao Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te encha da direção do Espírito Santo, da inclinação do Espírito Santo, que você se lembre dos ensinos da palavra de Deus para escolher segundo os princípios da palavra de Deus. Sim, você é humano e certamente vai tender pela aparência, por isso, confie no Espírito Santo, se sujeite ao Espírito Santo, se submeta ao Espírito Santo em oração. E aí, vá para a eleição. Certamente, você vai escolher aquele que Deus já escolheu. Você vai escolher aquele que é a providência de Deus para a igreja, para a cidade, para o estado, para a nação. Você vai escolher segundo a escolha de Deus. Ore, busque o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu preciso do teu auxílio para não escolher segundo a aparência, para não escolher segundo a afinidade que tenho, para não escolher segundo as minhas conveniências, mas escolher aqueles que o Senhor escolheu. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Ah, mas eu vejo nas igrejas que existem pastores e presbíteros que não são escolhidos por Deus. Sim, é muito possível que haja em muitas igrejas por aí, pastores, presbíteros, diáconos, líderes que não foram escolhidos por Deus. Mas a responsabilidade pode ser do povo, que não busca a Deus, que não atenta para a vontade de Deus, que não se preocupa com os princípios estabelecidos por Deus para a escolha. Então, as igrejas estão colhendo estes maus pastores, estes maus presbíteros, estes maus diáconos, estes maus líderes, porque não escolheram conforme a direção e a instrução do Senhor e da sua palavra. Eu quero orar com você, para que você vá para essa eleição, ciente de que está escolhendo aquele que Deus já escolheu. Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo, muito obrigado por este momento maravilhoso. Espírito Santo, eu quero me sujeitar à direção do Senhor ao escolher diáconos, presbíteros, pastores e líderes para a tua igreja. Que o meu irmão, a minha irmã, se sujeite à direção do Senhor, à direção da sua palavra. Que o meu irmão e minha irmã escolham aqueles que o Senhor escolheu para o Senhor. Esta é a minha oração por teu povo, por teus filhos, por tua igreja, em nome de Jesus. Amém.